Bom dia, meninos. Bom dia, Riquelme, Ana Lara, Júlia, Bia. Dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Já vou logo começar a anotar aqui os nomes para a presença, certo? Vou logo aqui anotando os nomes de vocês. Bom dia. Pessoal, se vocês não estiverem usando o e-mail de vocês que corresponde ao nome de vocês, coloquem o nome de vocês completo no chat, por gentileza, certo? Vamos lá. Ana Beatriz, Ana Júlia. Ana Júlia, Ana Lara. Quem tá usando o e-mail de Ivanilson Lopes? Qual é o aluno? Só eu, tia Isadora. Ah, olá Isadora, tudo bem com você? Oi, tia. Uhum. Certo. Isadora. Tia, olha no site. Certo, vou olhar aqui. Francisco Riquelme, certo, obrigada. Isadora, qual é o teu sobrenome mesmo, por favor? Pires de Oliveira, tia. Ah, Pires, verdade. Certo. Bom dia, José Lucas. Bom dia, Nicolas. Bom dia. Vou aqui anotar o nome de vocês, só um momento. Francisco Riquelme. Quem mais? José Lucas. José Lucas Cavalcante. E o Nicolas. Certo. Pessoal, bom dia, certo? Maria Lu... Bom dia, Fê. Bom dia, tia. A senhora tá bem, tia? Tô bem. Estou Ah, bem. graças a Deus. Ainda no restinho da gripe, mas eu já tô bem melhor. Eu fiz o teste do Covid, deu negativo, tá? Graças a Deus. De fato, era só uma gripe mesmo, porque me deixou derrubada. Ah, tá. Que bom que não foi, né, tia? Você tinha falado que tava com suspeita aqui, vai, meu Deus. Pois é, porque nesse período... Você fez aquele do nariz? Fiz esse teste horrível. Pois é, mas enfim, estou bem melhor, graças a Deus. Tô só me recuperando, certo? Mas estou bem melhor do que antes, porque de fato estava bem mal. Mas vamos lá, pessoal, bom dia, certo, para todo mundo. Deixa eu só... a gente vai dar início à nossa unidade 2 do livro, certo? Então eu vou pedir que todos peguem os seus livros e coloquem na página 44, tá? Quando todo mundo pegar o livro, dá um sinalzinho aí pra mim. Quem já tiver com o livro na página 44, me manda só um okzinho aí, um sinalzinho. Pronto, tia. Pronto. Pronto, tia. Bom dia. Qual é o aluno que tá usando o e-mail de Zulene, por gentileza, para dar a presença? Ah, Maria Adiele, certo. Bom dia, Maria Adiele. Livro, página 44, tá? Deixa eu colocar aqui. Pra todo mundo ver. Certo? Todo mundo já tá na página 44, ó. Textozinho aqui, ó. Pessoal, como a gente não tá em sala de aula, certo? A gente vai fazer... Tia, livro de gramática ou de português? Não, meu amor, livro de português, o nosso texto, ó. Ah, tá. Página 44, unidade 2. Certo?
a gente vai trabalhar a nossa roda de leitura, certo? Então, lembrando que eu vou contar com a participação de vocês, certo? Lembrando que tem que estar, obviamente, presencialmente aqui na aula ao vivo, mas também participando, certo? Vai ter nota de participação também, certo? Então, eu conto com a participação de vocês. A gente vai trabalhar agora sobre compreensão e interpretação de texto, certo? Que é o nosso texto O Pedestre, da unidade 2, certo? E com isso... Sim, só uma pergunta. Depois a Sara, no final da aula, se der tempo, a Sara explicar, porque assim, eu vi, a Sara postou o negócio da explicação do TD de redação. Qual é o TD? Me lembra a proposta de redação de vocês? Porque assim, eu fiquei meio confusa no negócio. Eu também não entendi. Pera, vamos lá. Tia. Vai, Fernanda, como é? Ó, eu vou pegar aqui o negócio do TD. Página 44, viu, Bia? Tá aqui em cima, ó. Ó, tia, a senhora perguntava assim, com base na leitura dos textos de apoio e o seu conhecimento sobre o conto, escreva um conto em que o hábito de leitura tenha revolucionado a vida do narrador. Isso. Como assim? Então, vocês vão fazer, gente, contando alguma história onde a personagem, onde a pessoa, ela descobriu, ou então ela redescobriu o poder da leitura e isso mudou a vida dela. Exemplo, você pode fazer... Pronto, todo mundo aqui já assistiu o filme Matilda? Sim, eu assisti. Certo? Sim. Pois lembra que a Matilda, ela... Não. É um filme muito conhecido, certo? Passava muito na sessão da tarde. Que ela gostava muito de ler, então o refúgio dela era a leitura, eram os livros, certo? Então, vocês vão escrever uma narrativa, né? Uma história, justamente isso, contando o personagem, como a leitura mudou a vida dele. Exemplo, uma personagem que se sentia muito sozinho e ele conheceu, sei lá, uma professora, um amigo, um primo que apresentou a ele um livro e desse livro ele começou tanto a gostar de ler que ele foi lendo cada vez mais, certo? Então vocês têm que escrever uma história justamente sobre isso, onde a leitura está influenciando na vida de uma pessoa. Exemplo, uma menina que ela vivia dizendo que não gostava de ler e de repente, por causa de um livro que uma amiga indicou, ela começou a gostar e ela começou a ver a leitura com outros olhos. E ela começou a gostar de ler e isso mudou a vida dela. Entendeu? Você tem que escrever justamente sobre isso. Sobre como a leitura, como ler influenciou na vida de alguém. Certo? Ô tia, a minha página do livro acho que é diferente da sua. Como assim, meu amor? Página 44, é igual pra todo mundo. Tia, mostra a sua aí. Aqui, ó. A minha tá diferente. Como é de vocês? A minha também tá diferente. Tia. Alguém me mostra aí na câmera. Tia, tá diferente. Eu tenho... Ah, perdão. Eu peguei o livro do 8º, me perdoem. Por isso. Ah, tá. Peraí, me perdoem. Ai, meu Deus, me perdoem, peraí. Então deixa eu ver aqui rapidinho. Por isso que eu tava achando estranho. E a página 44, pra mim eu não tinha passado a página 44 ainda. Eu mesmo me confundi aqui. Página 66, gente, me perdoem, tá? Página 66. Em busca do tênis perfeito. 66 até a 69. Certo, entrei aqui. Certo? Todo mundo pegou a página 66? Sim, sim. Deixa eu colocar aqui. Pronto. É porque eu tava com... Eu botei na ordem os livros e coloquei abaixo do 6º, eu coloquei o do 8º e não do 7º. Aí eu já deixei aberto aqui no texto, perdoem. Certo? Todo mundo certinho, né? Página 66, agora. Agora tá certo. Pronto, agora tá certo. Ó,
A gente vai trabalhar sobre interpretação e compreensão de texto, certo? Então, a gente vai fazer como se fosse a nossa roda de leitura. Então, eu vou começar a ler e vou parar em algum ponto e vou pedir que alguém continue para que a gente faça como se fosse a nossa roda de leitura, certo? Pode ser assim? Pode. Pronto. Vamos lá, vou começar, tá? Ó, antes de ler o texto, a gente vai ver o contexto, certo? Essa partezinha aqui de azul, ó. É sempre importante a gente ler o contexto do texto, o contexto em que ele está inserido, antes de, fato, fazer a leitura do texto, tá? Vamos lá, ele diz o seguinte. A crônica é um gênero textual que pode ter diferentes características. Algumas crônicas são predominantemente narrativas, mas em outras predomina a argumentação, que é só o diálogo, certo? Todas elas têm em comum, porém, o fato de nascerem do cotidiano, dos acontecimentos diários e do olhar do cronista, que encontra nesses acontecimentos oportunidades de produzir humor ou levar à reflexão. As crônicas que você vai ler a seguir tratam das mudanças provocadas pela introdução de inovações tecnológicas no dia a dia. O nosso texto, certo? Da unidade 2 que a gente vai trabalhar sobre as crônicas, certo? Então vamos lá. Vou começar a leitura, certo? Perdoem esse barulho aqui atrás, mas porque tá passando um carro aqui na rua, certo? Deixa eu só compartilhar aqui a leitura com vocês, rapidinho, compartilhar a tela. Pronto, estão vendo a tela? Sim. Certo, tá? É só pra eu não ter que ficar olhando o livro, eu vou utilizar aqui na tela mesmo, tá? De onde, quando eu parar, eu vou pedir que alguém continue, certo? Vamos lá. Certo. Em busca do tênis perfeito. Uma das coisas que mais me impressionam nos tempos atuais é a quantidade de modelos diferentes de tênis que existe. Sou daqueles que ficam espantados na frente das vitrines de lojas esportivas, admirando os calçados. É um símbolo indiscutível de como o mundo avança a passos largos. Depois de muita insistência do meu médico de que eu deveria fazer exercícios físicos, resolvi começar a caminhar. Mas hoje em dia, para caminhar, é preciso ter o calçado adequado. Não dá para sair por aí arrastando os chinelos. Fui obrigado a entrar numa dessas lojas de shopping para comprar um par de tênis. E o rapaz que me atendeu me deixou atordoado com tanta explicação. Alguém? Eu posso ler, tia. Fiquei sabendo, por exemplo, que alguns tênis vêm com gel. Pensei que era para usar no cabelo. Outros têm amortecedores. Perguntei se precisava fazer revisão a cada 10 mil quilômetros. Mas o rapaz não entendeu a piada. Continua? Continue, por favor. Tá. Nossa conversa estava evoluindo entre pares de marcas variadas. Já divagamos Devagar. a respeito da estabilidade e amortecimento, gripe e entressola. Quando o rapaz me perguntou qual era o meu tipo de pisada. Como assim pisada? Pisada, como o seu pé pisa no chão. Certo. Foi então que descobri que existem 3 maneiras diferentes de o pé tocar o solo: pronação, supinação e neutra. Achei o máximo do requinte da biomecânica saberem se um pé pisa mais para dentro ou mais para fora. Se o impulso é com o dedão ou com a planta. Fiquei até envergonhado, mas tive que admitir que não tenho a menor ideia de como meu pé funciona. O rapaz sorriu para o colega e imaginei o que estaria pensando.
Se o cara não consegue dominar o próprio pé, como vai controlar a sua vida? Alguém? Outra pessoa? E com um sorriso ainda mais vaidoso, falou para não me preocupar, pois a loja tinha um forte scan, um sensor que analisa a pisada do indivíduo. Me colocaram para fazer o teste, o resultado serão dúvidas, chamaram o gerente, ligaram para o suporte Técnico? técnico e, constrangidos, me revelaram que sou pronator no pé direito e supinator no esquerdo. Um fenômeno no sentido depreciativo do termo. Certo. A sugestão da equipe de especialistas que havia se formado à minha volta era de que eu devia comprar 2 pares de tênis diferentes e usar um pé em cada. Ou seja, eu teria que gastar o dobro e ainda andar pela rua feito um palhaço, com um tênis de cada cor. Esses caras inventam qualquer coisa para tirar dinheiro da gente. Desisti de caminhar. Vou fazer natação, que é de pé descalço. A gente acabou de ver um texto, né, de Cleidir Ramil, certo? As crônicas para ler na escola. E a gente vai ver que logo abaixo a gente tem a biografia do autor, certo? Acompanha aí. Cleidir Ramil nasceu em Pelotas em 1953. Formou-se em engenharia mecânica e também em regência e composição. Nos anos 1970, fundou com o irmão Cleiton e amigos a banda Almôndegas, marco na história da música do Rio Grande do Sul. Em 1980, formou a dupla Cleiton e Cleidir, que fez grande sucesso e trouxe para a cultura brasileira a nova música gaúcha, com expressões como Deu Pra Ti, Trilegal. Após ficar separado por alguns anos, a dupla Caiká voltou aos palcos e está na ativa. Apesar de ser conhecido como cantor e compositor, Cleidir também é escritor. Lançou livros e crônicas, tipo assim, 2003, O Pai Invisível, 2006 e Crônicas para Ler na Escola, 2014. Também escreve para sites e tem uma coluna no jornal Hora Zero. Vamos aqui agora para o texto B, que é na página 68, certo? Acompanhe aí. Página 68. Só um momento. Aqui, ó. Adeus às cartas. Quem mais perdeu com a morte da carta não foi o amor ou a amizade, meus caros, foi o carteiro. Que injusto é o mundo. Tanta saliva gasta discutindo se os aplicativos de leitura acabarão com o livro e se os dispositivos móveis engolirão o jornal, mas nenhuma lágrima rolada pela carta. Essa personagem central dos últimos séculos, que foi solapada pelo e-mail e sumiu sem que dessemos conta, sem que pudéssemos vê-la ou guardar luto. Partiu da vida para entrar na história e não deixou, vejam só, sequer uma carta de despedida. Outra pessoa, para ler esse parágrafo. Tia, posso ler? Deve, por favor. Claro que ainda nós chegam envelopes por baixo da porta todos os dias. Mas isso que agora encontramos próximo ao capacho assemelham-se tanto a uma carta como um jingle a uma sinfonia. Contas, propagandas, cardápios de restaurante chinês, tristes arremedos das gloriosas folhas de papel que outrora relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis, aproximaram amigos distantes, rings no quais travavam-se
as mais apaixonadas pelejas intelectuais. Outra pessoa pode ler esse parágrafo? Eu posso ler. Por favor. Não cederei à tentação barata de nostalgia, dizendo que o mundo era melhor antes, que as emoções escritas à mão são mais verdadeiras que as da Europa. Digitadas Não no bate teclado. todos os- Opa, pulou uma parte aqui, ó. Mais verdadeiras que Desculpa. as digitadas no teclado. Uma longa carta que levou 3 semanas para chegar da Europa não bate todos os encontros que nos proporciona. O e-mail numa única tarde, um link enviado por meu pai com uma gravação do hino Linense. de Linense. As fotos do Paulinho com a Glória no colo, as notícias do Chico, da Belle e da Primavera de Chicago, as primeiras impressões da Claro. clã da Tríplice Fronteira, o vídeo dos Corsalete assando 6 porcos no rolete num cíbio em Anastácio. Quem mais perdeu com a morte da carta não foi a amizade, meus caros. Não foi o amor nem a profundidade. O grande órfão do declínio postal foi o carteiro. Esse distinto profissional, que em sua época áurea era um pouco enfermeiro, bombeiro, cupido, um serafim de baixo escalão, trazendo em sua bolsa verde a preciosa literatura cotidiana. Profanou-se, transformou-se em traficante, cobrador, garoto propaganda de drenagens linfáticas e chop sueys. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem do Jackstatt, que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. Para o nosso bem, é verdade, mas se foi. Era bonito e deve, portanto, ser lembrado. Mais alguém? Eu posso ler? Pode. E com este intuito que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais, ou melhor, que processe os herdeiros de Samuel Vinsley Tracy Morse, que por volta de 1835 em Polk, eu não sei falar Tá, e isso, também eu não sei pronunciar. Sai, Nova York. Vamos lá. inventou o telegráfico, tornando possível enviar informações através de um fio, e deu no que deu. Pode continuar. Falei, ué? O processo não visaria uma compreensão material, mas simbólica. Afinal, os carteiros não perderam os empregos, apenas a aura, que seja construída na parça mais simpática de cada cidade. Uma escultura discreta, dedicada à memória de todo aquele que arriscou a vida pelo mundo, no frio cortante e no calor escaldante, perseguido por cachorros e à mercê de malfeitores, para que matassem nossas saudades. O monumento ao carteiro desconhecido e, quem sabe, também no século XX, que tal terminou e já nos parece tão extremamente distante. Obrigada. Então, é um texto de Antônio Prata, certo? Que a gente viu aqui, ele foi adaptado. A gente tem a imagenzinha aqui do carteiro, certo? O que vocês conseguiram entender? Vamos voltar aqui. Sobre o texto 1, Em Busca do Tênis Perfeito. O
O que essa história tá contando? Ela tá falando sobre tênis, né? Ele tá falando que tem o tipo de gel, tem aquele que ele achava que era gel pra cabelo. Certo. É meio Então tá contando a história de um personagem, né, que foi a uma loja no shopping pra comprar um tênis, porque o médico falou que ele precisava fazer exercícios físicos, né, fazer uma caminhada, então ele foi comprar o tênis. Só que quando ele chegou, ele achava que era só simples. Cheguei, vou comprar um sapato e vou sair. Só que ele descobriu a variedade de tênis que tem, né? Existem de vários tipos, como gel, como ele falou, né? Com amortecedores, ele fez com várias variações, com diversas variações, né? E ele percebeu também que existe o tipo de pisada que ele nem imaginava isso, né? Porque tem pessoas que pisam mais com o pé pra dentro, com o pé pra fora, tem gente que pisa mais neutro, né? Que é com o pé retinho, então ele nem tinha dimensão disso, né? E quando ele foi comprar o tênis e ao analisar o pé dele, descobriu que em cada pé ele pisa de um jeito diferente. E a solução para isso foi o quê? Qual foi a solução que o vendedor deu para ele? Pra comprar um sapato de um jeito e outro de outro. Isso, comprar 2 pares de sapatos diferentes, né? E foi que ele simplesmente desistiu e pensou em fazer o quê? Natação. Por que ele falou? Qual foi o argumento que ele usou para querer fazer natação? Porque vai descalço. Isso, porque ele ia descalço, muito bem, certo? E desse segundo texto, certo? Adeus às cartas. Tá falando sobre o que esse texto? Sobre que as cartas Eu não entendi nada. trocaram por tecnologia. Isso, muito bem, gente. As cartas, elas foram... Não entendi nada desse texto. Sério? Nem eu fiquei perdido. Gente, ele tá falando justamente aqui, ó. Ele tá falando que as cartas... Perdão. Elas foram substituídas por e-mail. O que o texto tá falando é justamente sobre o avanço tecnológico. Só que ele tá focando aqui exatamente em uma profissão. Qual é a profissão? Carteiro? Carteiro. Ele tá falando justamente sobre o carteiro, que antigamente vinha um homem, ele tá falando, né, que vinha um homem a pé ou de bicicleta com a sua bolsa verde, entregando as suas cartas. Ó, esse aqui, ó, endereço tal é pra você. Ó, endereço tal é pra você. Isso foi substituído porque a gente pode receber tudo isso pelo quê? Só pelo celular, utilizando o e-mail, certo? E ele tá falando que a gente perdeu... Não é como se a gente tivesse perdido a sentimentalidade de você, com as suas próprias palavras, com as suas próprias mãos, escrever algo, certo? Uma carta para uma pessoa. Ele até falou o exemplo das lágrimas, né, que tem nas cartas. E ele falou que não é que um vai ter mais sentimento que o outro. Claro que se você escrever uma carta por alguém, por um e-mail, você vai colocar o seu sentimento, certo? Mas aqui ele está falando justamente sobre a emoção e sobre você escrever uma carta. Ele está falando muito mais que o nosso maior prejuízo foi quem? Pro carteiro. Que é como se ele tivesse saído perdendo, né? Porque ele fala bem aqui, ó. Ele fala bem aqui, ó. Que seja construída na praça mais simpática de cada cidade uma escultura discreta, dedicada à memória de todo aquele que arriscou a vida pelo mundo, no frio cortante e no calor escaldante, perseguido por cachorros e à mercê de malfeitores, para que matássemos nossas saudades. Um monumento ao carteiro desconhecido. Ele está falando do trabalho que era o carteiro, entendeu? Que independente de estar fazendo um frio ou de estar fazendo um calor escaldante, a profissão dele era essa, de sair na rua, de ir até a porta da sua casa, lhe entregar um papel, entendeu? É essa nuance que ele está querendo transmitir, a sensibilidade e a delicadeza disso, de ter uma profissão de um homem que, ele até usa o termo aqui, ó,
que mata as nossas saudades. Exemplo, eu tô com muitas saudades, exemplo, do Nicolas, escrevi uma carta para ele e mandei pro carteiro. Olha como ele coloca o papel do carteiro, aquele como responsável de entregar a minha saudade até o Nicolas, certo? De entregar o meu sentimentalismo a uma pessoa. É essa nuance que ele está querendo falar do carteiro, certo? A responsabilidade que ele tem de levar às pessoas uma carta, certo? E que tudo isso foi substituído pelo avanço tecnológico, como a Ana Júlia falou, né? Sobre o avanço tecnológico, que hoje em dia é tudo digital. A gente manda um e-mail, pega aqui o celular, abre o notebook, o computador, mandou, pronto. Certo? Entenderam bem? Porque assim, que hoje é muito raro, né? Sim. Você receber uma carta de alguém Nossa, que, enfim. muito raro. A última vez que eu recebi uma carta, eu acho que foi ano retrasado, no meu aniversário de um amigo. Ele de fato foi até os correios e fez bonitinho, botou, né, o selo, tudo bonitinho e me entregou, e o carteiro veio me entregar a carta. Eu achei isso fantástico. Mas é porque hoje em dia as pessoas já preferem usar o e-mail, né? Que chega mais rápido, Justamente, né? ele cita justamente isso também, né? Ele até fala aqui, qual foi o texto que ele falou? Que ele fala de alguém que está na Europa, que a gente, rapidamente, se eu fosse mandar uma carta para uma pessoa que está lá na Europa, eu mandar a carta hoje demora muito, e e-mail não. Na hora que eu digitar aqui, apertou enviar, já chegou na pessoa que está lá na Europa, certo? É isso que ele está trabalhando. Ele está falando meio que dos prós e dos contras dessa situação, certo? Pessoal, uma coisa que é muito importante a gente também ler do texto é essa partezinha do lado, que está em lilás, que é o glossário, certo? Com o significado das palavras. No primeiro texto, a gente tem 5 palavras marcadas, certo? Que tem aqui, ó. Gripe é uma aderência do sapato. Um gripe como é que eu posso explicar? É um modelozinho, alguma aderência, alguma coisa diferenciada que tem no tênis, certo? Vamos ver aqui, ó. Entressola é a peça que entremeia a sola e a palmilha do sapato. É o que fica entre a sola e o que está dentro do sapato. É isso que está no meio entre as duas coisas, certo? Pronação é quando a parte interna do calcanhar do chão, do pé, inicia uma rotação excessiva para dentro. A gente que pisa com o pé assim. Imagina que os pés são assim, a pessoa pisa com o pé assim, ó. Mais para dentro, certo? E supinação é o contrário. É quando a pessoa pisa muito para fora, os seus pés são mais assim, ó, você pisa mais assim, certo? E biomecânica é o ramo da biologia que se ocupa da aplicação das leis da mecânica às estruturas orgânicas vivas, certo? Pois é. E no texto 2, texto B, que ele fala aqui, tem algumas palavras. Solapada significa destruída. Jingle é uma mensagem publicitária musical, tipo Papapio, é na casa pio. Essas musiquinhas de propaganda, isso se chama jingles, certo? Tem pessoas que de fato trabalham com criações de jingles, musiquinhas publicitárias, certos? Pelejas são disputas. Serafim é o espírito celeste da primeira categoria dos anjos, segundo a Bíblia cristã, certo? Profanou é desrespeitou, desonrou, certo? Chop suey são pratos feitos com legumes variados e tiras de carne de frango, porco ou peixe. Então, chop suey é uma comida. E Jesus. E Jackstatt é o nome artístico de Jacques Chef, não sei esse nome aqui, que ele é ator e cineasta francês, que eu também adoro os trabalhos dele. E aura é o conjunto de elementos que caracterizam uma coisa ou uma pessoa, certo? E do texto 2, deixa eu olhar aqui, vamos voltar aqui. O texto B, que a gente acabou de ler, vamos ver. A biografia do autor também a gente viu do primeiro, mas não viu do segundo. Opa, vamos ver aqui. Biografia.
Antônio Prata, 1977, traz... Ó, pessoal, quando tem uma data aqui, depois do nome do autor, 1977, um tracinho e não tem nada, significa que a pessoa ainda está viva, certo? Quando tem assim, 1977/2010, significa ano de nascimento e ano de falecimento, certo? Quando tem o nome do autor, do artista, e entre parênteses só tem uma data, um tracinho e fechou parênteses, significa que esse artista, que essa personalidade ainda está viva, certo? Entenderam? Sim. Pois é. Sim. Certo? Ele escreve para o jornal Folha de São Paulo e é roteirista da Rede Globo. Em 2012 foi considerado um dos 20 melhores escritores nacionais com menos de 40 anos. Publicou diversos livros de contos e crônicas, como Pernas da Tia Carólia, Adulterado, Felizes Quase Sempre e Nu de Botas, certo? Então, de fato, é um autor muito bom. Tia. Oi. Por que crônicas têm que ter sempre esses nomes estranhos? Como assim, nomes estranhos? Tipo as pernas da tia Carólia. É porque justamente, ó, lembra que uma das maiores características da crônica, por trabalhar questões do cotidiano, ele vai trabalhar muito humor, certo? Então, ele fala bem aqui, ó, que a gente vê aqui, ó, oportunidades de produzir ou humor ou levar reflexão, certo? É por isso que no texto 1 a gente percebeu que ele fez uma piada, que ele fez até aqui. Ele perguntou até aqui. Daqui, ó. Perguntei se precisava fazer a revisão a cada 10 mil quilômetros. Porque lembra que quando a gente tem um carro, o carro a gente faz uma revisão, né? Depois que o carro andou tantos quilômetros. Aí ele fez. Então no tênis a gente precisa fazer uma revisão também. Entendeu? Então, a crônica, por trabalhar questões do dia a dia, ela vai ter a presença de humor, certo? Então é por isso que geralmente crônicas, elas vão ter esses nomezinhos mais engraçados, que é para chamar a atenção do público-alvo, que no caso são os jovens, as crianças, certo? Pessoal, Certo. eu sempre peço para que vocês façam leituras de texto, não só por questões de participação da aula, mas para que a gente trabalhe a nossa oratória, certo? É de como a gente lê um texto, a nossa pronúncia, de como a gente, entre aspas, ler bonito, certo? É um exercício, a gente precisa ler. Eu tenho uma mania também, que é sempre fazer leituras em voz alta quando eu tô sozinha. Se eu estiver em casa, estiver no meu quarto, em algum canto que eu me sinta confortável, eu gosto de fazer a leitura em voz alta. Porque a gente pode muito bem aqui parar e ficar lendo, né? Só no pensamento aqui, né? Tô lendo. Só que quando a gente lê em voz alta, a gente se escuta. E isso é muito bom, certo? Esse exercício. Então, pratiquem a leitura em voz alta, certo? Por mais que eu tenho vergonha de ler para as outras pessoas, mas mesmo que seja você sozinho, façam esse exercício de leitura, certo? E outra dica também... Tia, eu sei. Gente, eu sei que não tem nada a ver assim um pouco, mas eu tô começando a ler de novo o negócio do Diário do Banana. Os negócios. Assim, é a sequência de livros dele. Eu conheço o Diário de Banana, que legal! Inclusive, no final da aula eu vou mostrar um livro pra vocês, que era o livro que eu queria mostrar de indicação. A cena mostra. Certo. Mostra mas a gente vai colocar no papel mesmo aquela nossa dica do Instagram, lembra? Pra que mesmo que a gente esteja nesse período, a gente esteja nesse período de aulas remotas, que a gente não esteja presencialmente, a gente continue a fazer nossas indicações, certo? Por mais que você me mande uma mensagem até no e-mail mesmo, você diga qual é o livro e escreva sobre ele. Esse livro fala sobre isso, pra gente fazer as nossas indicações de livro, certo? Pra gente movimentar o Instagram. Eu vou organizar direitinho. Um aluno do 9º ano, inclusive... E o arroba, você já sabe qual é? Eu ainda vou mudar, mas um aluno do 9º ano, ele fez uma lista de sugestões de nomes,
pra nossa página. Shimon. Ele é super Legal. criativo, ele fez uma lista enorme. E a gente conversou um pouquinho e a gente tá em dúvida ainda sobre astronauta leitor, certo? Porque astronauta eu pode gostei. ser tanto feminino quanto masculino, ou astronauta, certo? E remete essa ideia de o astronauta estar no espaço, o espaço ser uma viagem, certo? Da imaginação e tudo mais, trabalhar a leitura, certo? A gente estava discutindo, chegou a discutir uma vez sobre esse nome, sobre astronauta leitor, certo? Legal. Pois é. Enfim, vamos lá. Pessoal, outra dica sobre compreensão e interpretação de texto. Muita gente, quando lê um texto, diz: meu Deus, eu li esse texto, mas eu não entendi nada. Eu acabei de ler o texto, mas eu não entendi. É você fazer uma leitura eficiente, uma leitura eficaz mesmo, de uma leitura com, como é que eu posso dizer? Com a consciência, fazer leitura com consciência e ler com calma, gente. As pontuações, elas são pausas na leitura. Exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui do texto. Pronto, esse trecho aqui, ó. Na página 68, ó. Uma longa carta que levou 3 semanas para chegar à Europa não bate todos os encontros que nos proporcionam um e-mail para uma única tarde. Um link enviado por meu pai por uma gravação do hino do Linense, as fotos do Paulinho com a Glória no colo, as notícias. Tipo, não ler tudo de uma vez, certo? A gente tem vírgulas para fazer pausas. Então, quando você lê mais devagar e lê com calma, você vai conseguindo entender o que você está lendo. Exemplo, um link enviado por meu pai, como a gravação do hino do Linense, as fotos do Paulinho com a Glória no colo, as notícias do Chico, da Belle e da primavera em Chicago, as primeiras impressões da Clá na Tríplice Fronteira, o vídeo dos Cor Salete assando 6 porcos no rolete, num sítio em Anastácio, certo? Então, ler com calma, a gente não precisa ler rápido, a gente tem que fazer uma leitura com consciência para que você leia e você entenda o que você acabou de ler. Certo? Então, lê com calma, faz as pausas, faz uma entonação da voz, é o que dá aquela emoção no texto quando você lê e de repente o fulano chegou e pegou aquilo. Então, lê dando uma entonação, a gente tem que ler com a emoção. E tia, é tão legal quando eu leio, tia, porque eu me sinto literalmente na história, tia. Parece que eu tô vivendo a história. Pois é, isso é muito... Às vezes você esquece até do horário, tipo, tá de noite e eu já tá lendo lá, entendeu? Pois é, isso é muito bom, e principalmente quando tem diálogos entre personagens, que você faz uma entonação diferente. A voz da fulana você lê de uma entonação, e a voz do outro personagem você já lê com mais emoção, entendeu? Então, Você meio que cria a voz do personagem na sua cabeça. Isso, você dá uma personalidade. Tipo assim, se ele descreve uma personagem que ele é uma jovem meiga, você já faz a leitura falando de um jeito, isso, entendeu? Então você dá emoção, você dá vida àquele personagem, certo? A leitura, ela proporciona isso a gente, porque quando a gente assiste um filme, é como se ele já desse a informação pronta. Você já sabe como ela fala, como é o ritmo dela, a entonação, e você já vê de fato como é a personagem, né? E a leitura não, a leitura dá pra gente como é que eu posso dizer? Essa oportunidade de imaginar, usando a nossa imaginação. Eita, como é que seria essa personagem? Eu acho que ela usa um cabelo assim, e eu acho que ela é um pouquinho mais baixa, mas eu acho que ela é desse jeito, e ela fala mais assim. Então, a leitura é justamente isso, certo? Você ler com emoção, certo? Então, pessoal, pra casa, a gente fez essa leitura. Pra casa, eu vou passar a página 70 e 71, certo? A gente vai ver aqui, ó. Tia, já deu até uma preguiça de fazer já. Ô, Larinha, acredito, viu? Mas vamos fazendo com calma, certo? Vocês vão fazendo as questões. Pronto, façam assim. A página 71 é só até a 5ª questão, certo? Somente resposta, gente. Pessoal, lembra que eu nunca vou cobrar vocês pergunta e resposta. Eu só vou cobrar as respostas do texto, certo? Escreva as respostas no caderno.
O que é que eu sempre cobro nas atividades? Que você coloque a data que eu passei. Se hoje é dia 2 de março, coloque lá a data, atividade do livro, página 70 e página 71, certo? A não ser que você queira, de fato, fazer as suas perguntas e respostas, certo? Mas eu só vou cobrar a resposta, certo? E façam a 71 até a página 5 só, tá? Que é só sobre o texto A. A partir do texto, sobre o texto B, não façam agora, a gente vai fazer em outro momento, certo? Certo. Alguma dúvida? Ok. Então, vou ler rapidamente aqui algumas questões com vocês, as primeiras, tipo, sobre o texto A, primeira questão, que fato corriqueiro dá origem à história narrada nesse texto? Qual é o fato? Dele ir comprar um tênis na loja, certo? Que ele foi lá e... Isso. É, A foi segunda que ele questão. comprou o tênis. Que dificuldade o narrador encontra para alcançar o seu objetivo? Quando ele chega lá e ele percebe que existem vários tipos de tênis para vários formatos de pisadas no pé, certo? Então essa foi a dificuldade, porque ele achava que comprar o sapato era... quero esse sapato aqui, número 40. Entendeu? Mas ele chegou, ele viu que existem uma variedade de tênis, certo? Terceira questão. Qual pode ser considerado o ponto mais tenso da narrativa? O que é que vocês acham? É quando ele... Eu acho que quando ele descobre que ele vai ter o negócio do pé dele, Isso, tia, e ele vai... justamente. Aquela casa... Sim. É justamente isso. Quando ele descobre que um pé dele e o outro pé tem formatos diferentes, tem pisadas diferentes, ele vai ter que comprar 2 tipos de sapato, certo? Então, as questões são simples, certo? O texto, como ele é bem claro, vocês vão trabalhar só o texto A que a gente leu. Como teve muita gente, mais pessoas teve dificuldade com o texto B, certo? Não façam as questões propostas do texto B agora, só do texto A, que é o texto mais simples, certo? Então, lembrando, página 70 e página 71, só até essa quinta questão, certo? Só sobre o texto A, certo? Na página 70, Certo. tem essas 4 questõezinhas sobre o texto B, mas são questões mais simples. Exemplo, texto sobre o texto B. Primeira questão, que ideia é defendida no texto? Qual é a ideia defendida no texto, do texto B? Sobre que as pessoas não usam mais. Isso. Não mandam mais Que as cartas. pessoas não mandam mais cartas e sobre o emprego do carteiro, certo? Aí a segunda... Que os carteiros Oi? já não usam mais. Os carteiros já não tem tanto aquela função, né? Tipo, Isso. A antigamente. gente ainda tem, né? Só que não como era antes, certo? Então, Sim. segunda questão. De acordo com o narrador, houve vantagem ou desvantagem na substituição da carta pelo e-mail? Lembra que eu falei? Ele fala os prós e ele fala os contras, certo? Ele apresenta tanto as vantagens quanto as desvantagens, certo? Ele fala a desvantagem de que a gente não tem mais aquela emoção de escrever uma carta para uma pessoa, sobre o emprego do carteiro, mas as vantagens do e-mail, porque é mais rápido, certo? Chegar, se você for mandar um e-mail com a pessoa que está lá do outro lado do continente, o e-mail é muito mais rápido, certo? A terceira questão, o narrador propõe que o que o narrador propõe que os carteiros façam, certo? Então, quarta questão, porque de acordo com o narrador, talvez fosse também a hora de fazer um monumento ao século XX, para representar a memória do carteiro, certo? Tia. Essa é pra fazer também? Isso, é porque essas questões são mais simples, entendeu, do que as outras. Então, façam a página 70 toda e a página 71 só até a quinta questão, certo? Então, qualquer dúvida, pessoal, me mandem mensagem lá no Google Classroom, tá? Durante as manhãs eu vou estar dando as aulas, certo? Em alguns períodos da tarde eu vou estar gravando as aulas e postando atividades e tudo mais, mas
Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom, certo? Tipo, Vitória, tive dúvida nessa segunda questão, pode me explicar? Então, qualquer coisa, pessoal, me mandem mensagem, certo? E por hoje é só, vamos encerrar nossa aula por aqui, certo? A gente tem aula quando juntos? Amanhã de novo. Amanhã de novo nós temos aula juntos, certo? Tia, só uma coisa, só falar uma coisa. A senhora conhece uma série chamada Cidade Invisível? Cidade Nossa, já Invisível? botei na minha lista pra eu assistir. Incrível. Ai, tia, é muito bom. Fala sobre as lendas brasileiras, Pois é, tia. eu vou assistir porque eu tô ansiosíssima pra ver mesmo. E me falaram muito bem. Tia, faz a indicação do livro. Verdade, só um minuto, peraí. Deixa eu só encerrar aqui a aula.